A minha mãe biológica teve 9 filhos, sendo eu caçula, e desses 9 filhos ela deu 4 filhos, né, que ela não tinha condição de criar. Fui adotado por uma família que a minha mãe de criação já tinha 4 filhos, sendo eu o integrante sendo 5, né? Sou o caçula deles também. Então sou caçula de 2 famílias. Estudei, fiz cursos, né, de informática, mas aos 11 anos de idade eu comecei a entrar na marginalidade, na criminalidade. E na escola a gente começou a inventar coisas de gangue, né, com os colegas de sala. Então uma sala brigava com a outra sala. E isso foi enchendo os meus olhos de coisas negativas, né, sendo que eu gaseava aulas de 17 anos de idade para ir para o Reviver, ali para a escadaria, tomar vinho, escutar rock. E ali eu conheci as drogas, sendo que uma dessas drogas foi o crack. O crack foi o que me trouxe toda vamos dizer, uma miséria, né? Eu fui levar uma vida miserável. Comecei a usar drogas com 17 anos de idade e aos 19 anos de idade minha mãe não aguentou, né? Porque eu pegava as coisas de casa, celular, bujão de gás, ventilador, televisão, tudo isso eu pegava para trocar por droga. Minha mãe tinha criação de galinhas, pato, catralho, tudo isso eu pegava para trocar por droga. Sendo que minha mãe não aguentou, não podendo já me aguentar dentro da própria casa dela, ela fez uma casa para mim, né, ali no terreno lá da casa dela, e mobiliou a casa, me botou lá dentro, e ela já, se quiser usar droga, usa droga agora aqui. E eu comecei a pegar as coisas da casa que ela mobiliou, né, levei guarda-roupa, levei o freezer, levei a cama. Já estava dormindo no chão, dentro do próprio quarto, porque não tinha mais nada para ver dentro do quarto. Eu já estava destelhando nela e ela começou a ver, não tinha mais como eu viver com ela. Ela pegou e me expulsou de casa aos 19 anos de idade. Aos 19 eu fui morar nas ruas, literalmente. Dos 19 aos 21 eu fiquei nas ruas, sendo que um ano eu morei ali pela Feira do Maiobão, quando fecharam lá, porque eram muitas pessoas que foram dentro da feira à noite. E eles fecharam tudo ali. Fui pro Retorno da Forquilha. Passei 2 anos ali pelo Retorno da Forquilha. Eu, na verdade, não tomava banho. Não escovava dentes, sendo que perdi, né, alguns dentes só por causa disso. Para eu comer, às vezes eu pedia, às vezes as pessoas me davam. Pedia nas mesas, às vezes as pessoas me davam. Tinha algumas que não davam, mas outras pessoas chegavam a me humilhar. Cheguei a apanhar pedindo uma comida. Um rapaz se levantou na mesa, me deu um tapa. Eu cheguei a rasgar lixo para comer resto de comida. Não tenho vergonha de dizer que eu já comi casca de banana, bagaço de laranja. Já rasguei lixo para comer arroz azedo dentro de bandeja. Quando eu me drogava, eu tinha transtornos da automutilação, que eu sentia prazer de me cortar, de me mutilar. Eu não comia, porque a droga ela inibe a fome. Eu sentia fome depois de 3, 4 dias. Nesses dias a minha vontade era só de fumar. Não tomava água, a minha água era cachaça, o álcool, e minha comida era droga. Eu já não comia mais, sendo que eu me tornei uma pessoa totalmente, eu já sou magro, mas uma pessoa esquelética mesmo. Eu ficava no semáforo pedindo dinheiro. Quando eu tenho uma aparência boa, mostrava esse próprio traficante, comprava roupa para mim, me mandava tomar um banho, e pedia para me sair com eles. Ele mandava eu fazer, só esperava. Eu era tipo, se for para te fazer alguma coisa, o que acontece contigo? Só que eu querendo droga, eles me pagavam com droga, eu fazia o que ele mandava. Eu era aviãozinho, mas também cheguei a assaltar para eles também. Eu tenho muita vergonha, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Mais uma vez, eu entrei dentro de uma igreja, peguei uma guitarra. Essa de tudo para mim foi a pior. Porque eu entrei dentro da igreja para pegar uma guitarra que era da porta da casa do Senhor. Aquilo ali pesa na minha consciência até hoje. Eu peço perdão para Deus, mas mesmo assim, parece que Deus não me perdoa. Cortei os pulsos, tentei tirar minha vida em 2013. Fui parar no Socorrão 2, quase vim a óbito. Tentei me enforcar 2 vezes, a corda quebrou. A primeira vez que eu tentei o suicídio, eu subi numa torre, lá no João de Deus, e tentei me jogar de lá. Sorte que alguma coisa lá em cima não fez eu me jogar. Eu senti como se Deus estivesse me dizendo, não te joga. Quando eu percebi, tinha um bombeiro já perto de mim,
me chamando. Aí eu falei para ele, rapaz, se tu der mais um passo aí para cima aqui, eu me jogo. Ele conversou comigo, e o próprio bombeiro ali começou a falar de Deus para mim. E aquilo ali confortou, né, minha alma, eu acabei desistindo. Foi aí que eu dei entrada pela primeira vez na La Ravardière, que é uma clínica psiquiátrica. Eu já cheguei a pegar o cachimbo, botar o crack no cachimbo, e enquanto eu estava fumando o crack ali no cachimbo, lágrimas desciam. Eu pedia para Deus, mas eu não encontrava força, eu não tinha mais aquela expectativa de vida, eu não via saída. Meus olhos estavam totalmente cheios de escama, eu não conseguia ver uma saída para mim. E assim, quando entrei, eu passei na contenção. Contenção, eles amarram braços na cama, na maca, e os pés. Eu fiquei uma semana ali, só sendo dopado. Eu tomava remédios e nenhum desses remédios pôde me libertar. Eu tomava 5 remédios: Odol, Fenergan, Diazepam, Carbamazepina e Ampliquitil. E toda vez que eu surtava, sentia raiva, sentia ódio, porque minha vida todo o tempo era ódio, porque a minha mãe, para mim, eu joguei a culpa para minha mãe, mas hoje eu entendo que a culpa não foi dela, de ter ido parar nas ruas. A culpa foi minha, porque eu já não estava mais como conviver comigo. Então, ao ponto que ela me expulsou. Então, quando eu sentia raiva, eu tinha esses transtornos. Eu ficava me furando, me cortando. Esse dedo, ele é esmagado, porque quando eu ficava drogado, eu pegava pedaços de pau, pedaço de pedra e começava a bater em cima. Na dor, eu sentia alívio de tudo aquilo que eu sentia dentro de mim. Então, eu expressava aquilo ali com a minha própria dor. Eu fui internado, a maioria das vezes foi nas clínicas psiquiátricas. Foi na La Ravardière, eu passei pela La Ravardière 7 vezes. Na São Francisco eu passei 5 vezes. E no Nina Rodrigues eu passei 2 vezes. E lá os médicos chegou até me dar um laudo de esquizofrenia. Todo mundo sabe que esquizofrenia não tem cura. Mas, graças a Deus, hoje eu não preciso de tomar nenhum remédio para me viver na sociedade. Eu estava lá no Retorno da Forquilha, e ali no Retorno da Forquilha estava tendo uma ação social. Eles estavam dando sopão na madrugada. Esse sopão, tinha uns jovens, tinha uma senhora. E eu sentei no chão, comecei a comer, e aquela senhora sentou ao meu lado. Ela começou a falar de Jesus ali para mim. Eu me senti ali tão especial, porque eu sendo morador de rua, sentado no chão comendo, e uma senhora tão bem vestida, sentada no chão do meu lado, naquele momento eu senti assim, é como se Deus estivesse do meu lado, sentado comigo. Então eu me senti importante. Foi o dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus. Toda vez que eu vou pregar o Evangelho, eu falo dessa mensagem. A palavra diz em Isaías, foi essa que ela me falou. Quem deu crédito na nossa pregação? Ela começou a falar assim. Ela citou todo o capítulo. Eu tento hoje falar todo o capítulo, mas eu sei até a metade, que diz assim: quem deu crédito na nossa pregação a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, olha só, eu já me vi ali. Ele não tinha formosura, ali eu me vi também. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, sabe que é padecer. Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. E ali, quando ela citou aquilo, eu vi, poxa, eu estou nessa situação, então Jesus passou coisas piores. E foi quando eu decidi entregar minha vida a Jesus. Ela disse, olha, Jesus ele pagou um alto preço. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está aqui para te dar vida. E quando ela falou aquilo ali, eu entreguei exatamente a minha vida para Jesus naquele dia. Eu disse para Deus que a partir daquele dia eu faria a vontade dele. Hoje estou aqui. Isso era mais 3 horas da manhã. Mas como eles estavam dando sopão e eles tinham que entregar em outros lugares da cidade,
Eles falaram para mim, olha, a gente vai entregar, mas se tu estiver aqui pela manhã, e se tu quiser realmente mudar de vida, a gente vai te internar. E eu aceitei. Aonde eles me deixaram, eu fiquei. Eles foram aparecer lá às 9 horas da manhã. Eles me levaram para centro de reabilitação. Esse centro de recuperação, ele é diferente, né? Porque a palavra é de manhã, a palavra de tarde, a palavra de noite. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a ser tratado ali. E ali tem disciplina. Todo centro de reabilitação precisa da palavra, precisa também de disciplina, porque nós, quando saímos da rua, nós somos antissociais. A gente não sabe respeitar, a gente não sabe falar, a gente fala na gíria. Então ali eu fui aprender a falar, ali eu aprendi a andar, que eu andava com a mão balançando, parecendo aqueles grandão mesmo. E ali ele começou. Se eu não fizesse de acordo com a disciplina do centro, né, eu teria uma disciplina, ou seja, de lavar louça. Agora imagine, lavar prato de 200 pessoas. E às vezes eu caía nessas aí também. Como eu não queria lavar um banheiro, agora para lavar a louça de todo mundo. E aquilo ali foi me dando, né, a vontade de ser alguém na vida. Aprendi a me ressocializar com a sociedade. E quando eu saí, foi quando eu fui para casa da minha irmã. Lá na Raposa, fiquei lá na casa dela, comecei a procurar uma igreja para mim. E foi nessa época que as vontades das drogas vieram, parece que caíram com a vontade muito maior do que eu já usava. Sendo que algumas vezes eu cheguei a usar, eu tive algumas recaídas, mas isso acontece porque a palavra diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra-te que tens um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Em Apocalipse diz o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Eu entendi ali que eu caí, eu entendi ali que eu precisava de Jesus. Eu me arrependi, eu me levantei, né, e hoje estou de pé. Mas também não foi fácil. As vontades, elas vieram duplicadas, mas com a palavra eu consegui vencer. As consequências, quando eu saí do crime, como eu fazia alguns corres que a gente fala, tinha aviãozinho, eles não queriam que isso se divulgasse, então eu acabei sendo alvejado, né, e nesse que eles tentaram me executar, eu levei 6 tiros, sendo que de 6 tiros, 1 tiro me atingiu, os outros 5 Deus me deu livramento, mas esse que me atingiu foi para a glória de Deus. Por que eu digo que foi para a glória de Deus? Porque de 6 tiros, 1 tiro pegou na coluna cervical, a bala era uma projétil 22, não teve potência para atravessar a coluna, bateu na coluna, desviou, saiu na lateral do pescoço e quase atingiu a medula. O médico na época disse que eu corria o risco de ficar tetraplégico. Foi que eu passei 2 semanas sem andar. Eu pensei que eu ia ficar tetraplégico, mas eu ia romper só os olhos e a boca, todo o corpo ia ficar sem movimento. Eu pensei, mas eu fiz a promessa para Deus, que se eu não ficasse tetraplégico, eu pregaria o evangelho. E sendo que hoje eu cumpro com isso, eu prego o evangelho, eu não prego o cortiqueiro, eu prego nos homens, prego nos terminais, prego nas ruas. Minha esposa, que é a Aline, e meu filho Davi Emanuel, e tá vindo mais um aí, o Daniel, Luca Daniel. O sustento da gente é através dos nossos biscoitos caseiros. Esse biscoito eu comecei, quando eu fui morar com a minha esposa, eu não tinha emprego. Eu consegui um emprego lá na PIR 77, que é lá no Porto Itaqui, e eles descobriram que eu era usuário de droga, por isso eles não quiseram que eu ficasse lá. E que eu fui usuário, na verdade. Aí eles acabaram não me empregando. E eu fui vender suquinho, fui vender cremosinho para sustentar minha esposa. Na época a gente não tinha o nosso filho. Quando veio o nosso filho, o suquinho já não dava mais para poder sustentar. Aí eu fui procurar serviço ali na Raposa mesmo. Na padaria, eu fui na casa de um amigo. E eu disse assim, o meu que me arranja um emprego aí, cara. Ele vai nascer o neném agora, eu preciso de trabalhar. Aí, cara, aqui eu já tenho 5 funcionários, não posso colocar mais um. Mas, se tu quiser, tu pode aprender alguma coisa. Aí ele me ensinou a fazer areinha. Comecei a vender areinha, me botava dentro do saco de suquinho e vendia nas ruas. Vendo esse biscoito até hoje. Em 3 anos já. A minha missão
Hoje eu coloquei no meu coração 3 anos de um dia construir um centro de reabilitação. Eu creio que é um projeto de Deus, porque tudo que está acontecendo na minha vida hoje mostra que Deus está comigo. Eu consegui o terreno no ano passado com o meu pastor Robson Góes, e agora a gente vai construir o centro de reabilitação. Esse centro de reabilitação é um projeto que Deus colocou no meu coração, porque eu quero tirar as pessoas das drogas, porque eu sei o que a droga ela faz. Eu já passei por tudo que as pessoas podem imaginar. Fome por causa da droga, passei frio, peguei chuva, chorava usando droga, tentei tirar minha vida várias vezes. E ali é um valor que a gente vai ter que levantar de 200 mil a 300 mil reais. É um projeto grande. Mas a gente tem um Deus, que é dono da prata, a gente crê que a gente trabalhando duro, a gente consegue chegar lá. Tudo para honra e glória do Senhor. Aonde eu encontro uma pessoa moradora de rua, eu paro. Se eu tiver dinheiro para uma comida, se eu falo o essencial, que é a palavra, mostrar que Jesus mudou a história, pode mudar a vida deles. Então hoje minha missão é resgatar almas. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Não há ser humano que não peque. A palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, versículo 28, diz o seguinte, que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, aquelas que não são, as desprezíveis, para aniquilar as que são. Pode muitas pessoas dizer para você que você não tem jeito, pode dizer que você é o único jeito para você é a morte. Eu quero te dizer que o único jeito para você é Jesus. Jesus diz o seguinte, ele fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus está te convidando hoje. Ele diz assim, aquele que quer vir até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então Jesus está te convidando hoje. E só um caminho para a eternidade. Nós, como seres humanos, nós temos aqui, nós somos feitos de matéria, do barro. E esse barro, ele vai voltar para o pó. A gente vai voltar para o pó, a gente vai morrer. Mas a nossa esperança ainda como igreja é a volta de Cristo. Nossa alma ela tem um destino. Ou é céu ou é inferno. Então quem decide é nós. E como nós podemos ir para o céu? É muito simples, a gente olha na palavra. A palavra é o caminho. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e versículo 33, diz o seguinte, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu escutei uma vez um pastor pregando, dizendo que existem 3 céus. O primeiro céu, onde a gente olha os pássaros voar, a gente olha o avião passar. Existe o segundo céu, que tem os astros, as estrelas, o sol, a lua. Lá a NASA ainda pode chegar, pode levar o homem. Mas o terceiro céu, onde Deus habita, a NASA não pode levar, a TAM não pode levar, somente Jesus pode levar. Então eu quero dizer para você, aceite a Jesus para morar no céu. Ele te ama. Não tenta tirar a tua vida, porque a tua vida é preciosa para Jesus. Você pode imaginar, minha vida não é preciosa. Eu quero dizer, é tão preciosa porque o próprio Deus deixou a sua glória. Imagina Deus rodeado de anjos, arcanjo, querubim, serafim, sendo adorado, dizendo santo, 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 santo ao Senhor. E ele deixa tudo aquilo ali para dizer o seguinte, eu vou me virar um ser humano agora. Vou deixar toda essa glória. Ele tirou sua coroa. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele pegou nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E eu quero dizer para você que o maior sofrimento de Jesus não foi só a cruz. O maior sofrimento de Jesus não foi ele apanhado, não foi ele levar chicotado, seu corpo ser dilacerado, ele ser negado pelos seus. O maior sofrimento de Jesus foi quando ele estava na cruz pregado. Ele passou 3 horas pregado. Ele olha para o céu e diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus ele viu ali tanto pecado em Jesus que ele não podia resistir a olhar aquele tanto de pecado do ser humano sobre ele, sobre seu filho que é santo, que nunca pecou. Ele virou as costas ali. Mas Jesus mesmo assim não negou a gente. Ele morreu
E eu quero dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje eu posso afirmar que esse Jesus, ele está vivo. E um dia ele vai voltar. A trombeta vai soar. E a Bíblia diz que será como um abrir e fechar de olhos. Será um momento de segundos, de milésimos. As pessoas perceberão. Quando perceber, Jesus já tomou sua igreja. Eu quero que você faça parte deste povo que subirá para o céu. Jesus te ama e eu também.